Imagina que você acorda um dia e descobre que perdeu tudo, seus filhos, sua saúde, sua riqueza, em questão de horas. E o pior, isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque alguém, lá em cima, fez uma aposta usando a sua vida como moeda. Esse é o livro de Jó, um dos textos mais antigos e perturbadores da história da humanidade. E hoje, vamos entender o que ele realmente diz. O livro de Jó faz parte do que chamamos de literatura sapiencial. Textos antigos que tentam responder às grandes perguntas da existência. Ele está na Bíblia hebraica, é aceito por judeus, cristãos e estudado por filósofos de diversas tradições. A data de sua composição é debatida. Pode ter sido escrito entre 700 e 400 a.C., ou baseado em tradições ainda mais antigas. O que não é debatido é a sua profundidade. Jó era um homem descrito como íntegro, reto, temente a Deus e que evitava o mal. Ele era rico, tinha 7 filhos, 3 filhas, milhares de animais e muitos servos. Era reconhecido como o maior dos homens do Oriente. E era justo. Não havia nada que justificasse o sofrimento que estava por vir. O texto descreve uma cena surpreendente. Os filhos de Deus, seres celestiais, se apresentam diante de Deus. Entre eles está o Satã, que em hebraico significa o acusador ou o adversário. É importante notar, no livro de Jó, o Satã não é o demônio do fim dos tempos da mitologia popular. Ele funciona como um fiscal, um promotor de justiça cósmico. Deus pergunta ao Satã: "De onde você vem?" Ele responde: "De percorrer a terra." Então Deus chama a atenção para Jó. "Você viu meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra." O Satã desafia: "Será que Jó teme a Deus de graça? Você não o protegeu? Mas tire tudo o que ele tem, e ele vai te amaldiçoar na sua face." Deus aceita o desafio, mas estabelece um limite. A vida de Jó não pode ser tirada. É aqui que a história se torna filosoficamente explosiva. Porque um Deus que conhece o coração de Jó precisaria de uma prova? Essa é uma das questões que teólogos, filósofos e leitores debatem há séculos. Algumas tradições leem isso como uma narrativa literária, não como um relatório factual. Outras acreditam que o texto revela algo sobre a natureza da liberdade e do sofrimento. Vamos continuar. Em um único dia, 4 mensageiros chegam até Jó, um após o outro, cada um com uma notícia pior que a anterior. Os bois e jumentos foram roubados, e os servos mortos. Fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas. Os camelos foram levados por invasores, e mais servos assassinados. E por último, o mais devastador: um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos. Todos morreram. A reação de Jó choca até hoje. Ele rasga as roupas, raspa a cabeça, sinais de luto profundo. Cai no chão e adora. Diz: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Nesse primeiro momento, Jó não peca, nem culpa a Deus. O Satã perde a primeira rodada, mas ele não desiste. Volta ao conselho e propõe: pele por pele. Tudo que o homem tem, dará pela própria vida. Mas toque nos seus ossos e na sua carne, e ele te amaldiçoará na face. Deus permite. Jó é acometido por feridas horríveis da cabeça aos pés. Ele se senta entre as cinzas e raspa as feridas com um caco de cerâmica. 3 amigos chegam: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles se sentam com Jó em silêncio por 7 dias. Um gesto de luto autêntico, mas quando abrem a boca, começam os problemas. Cada um tenta explicar o sofrimento de Jó usando a lógica da retribuição. Se você está sofrendo, é porque pecou. Deus é justo. Portanto, confesse. Jó rejeita as explicações. Ele não pede desculpas. Ele clama, questiona e até exige uma audiência com Deus. Diz coisas chocantes. Porque a vida é dada a quem está em amargura. Que Deus pese meu sofrimento. Eu não fiz nada para merecer isso. A honestidade brutal de Jó é justamente o que o texto apresenta como integridade, não a resignação passiva. Os amigos de Jó representam um padrão de pensamento perigoso, que existe até hoje.
A ideia de que sofrimento é sempre punição. O texto posiciona Jó, que grita, questiona e duvida, como o personagem correto, e os amigos religiosos e bem-intencionados, como os que estavam errados. Deus finalmente responde, mas não da forma que esperamos. Ele não explica a aposta, não pede desculpa. Em vez disso, faz uma série de perguntas cosmológicas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da Terra? Quem fechou o mar com portas? Você já chegou às origens da neve? São quase 70 perguntas, em 2 discursos. A ideia não é humilhar Jó, é posicionar a escala do cosmos. Jó responde, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não é capitulação, é transformação. Ele não recebeu uma explicação lógica, recebeu uma presença. Para muitos leitores, essa é a resposta do livro. Às vezes, o sofrimento não tem explicação racional, mas pode haver encontro. Deus diz aos amigos, vocês não falaram de mim o que é reto como meu servo Jó. Os amigos precisam pedir que Jó ore por eles. Isso é chocante. Os religiosos foram reprovados e o homem que gritava e questionava foi aprovado. Jó recebe o dobro de tudo que perdeu. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, tem mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Vive mais 140 anos e vê 4 gerações. O texto termina com uma imagem de prosperidade. Mas os filhos que morreram não voltam. E a aposta nunca é explicada a Jó. A restauração material é confortante, mas levanta outra questão. Os filhos mortos são substituíveis? O texto não resolve isso, e talvez seja essa a intenção, não fechar todas as perguntas, mas abrir espaço para que cada leitor, em sua própria dor, encontre onde se posiciona. O livro de Jó não foi escrito para explicar o sofrimento, foi escrito para honrar quem sofre. Ele diz, sua dor é real, suas perguntas são legítimas, e a religião que tenta calar essas perguntas está errada. Jó não é um personagem de resignação, é um personagem de coragem intelectual e emocional. Se você está passando por algo difícil e se sente traído pela vida, pelo destino ou até por Deus, o livro de Jó foi escrito para você. Não com respostas prontas, mas com a validação de que a pergunta em si é sagrada. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like e comenta qual parte da história de Jó mais te surpreendeu. E se você quer entender mais histórias bíblicas com esse olhar aprofundado, inscreve-se, porque ainda existe muito mais por vir.